Seguimos na nossa trilha no podcast O Executivo no Divã e hoje vamos falar de vulnerabilidade. Afinal, é importante, não é importante? E esse tema que ficou tão conhecido pela Brené Brown é um tema interessante. Por quê? Porque eu confesso para vocês que é um dos temas que quando eu falo na sala de aula para líderes, as pessoas aceitam, mas pero no mucho. Como assim? Olha só, as pessoas falam mais ou menos o seguinte: não, ó, a gente pode, nós líderes devemos ser vulneráveis, mas tem um limite, porque senão a equipe vai achar que nós somos fracos. Pessoal, isso não existe. E aí a gente não entende, não está entendendo sobre vulnerabilidade, porque é justamente aquilo que a gente falou no podcast anterior. A vulnerabilidade, ela não gera fraqueza, a vulnerabilidade gera força. Então, o que é essa tal de vulnerabilidade se a gente precisa realmente disso? Então, vamos lá. Vulnerabilidade é a sua capacidade de lidar com aqueles temas difíceis, de expressar aqueles temas, aquelas situações, lidar com aquelas situações difíceis, expressar sobre aquelas situações difíceis, poder falar, por exemplo, que você não está se sentindo bem, poder falar do seu sentimento, poder falar sobre você, se colocar numa posição onde existe uma dificuldade de você poder assumir isso para isso. Então, posso eu falar, por exemplo, que meu filho está no hospital. Meu filho está no hospital, para algumas pessoas isso é ser vulnerável. Para outras pessoas isso é super tranquilo eu falar sobre isso. Então, isso não é uma vulnerabilidade. Então, vai depender do teu limite ali, do teu processo. Então, a vulnerabilidade é você conseguir se colocar, externalizar aquilo que é difícil, lidar com aquilo que é difícil para você. E por isso que isso te torna tão poderoso, porque a vulnerabilidade conecta. A vulnerabilidade, no final das contas, gera uma conexão humana. E não existe mudança sem conexão humana. Perfeito. E aí fica a pergunta, né, pessoal? Como adquirir esse poder? Como adquirir apoios? Como adquirir assistência se você não se põe vulnerável? Se as pessoas não sabem que existe aí uma vulnerabilidade em você. E aí, pessoal, no momento que você torna transparente, claro, explícito, todas as suas vulnerabilidades, o que você vem enfrentando, é natural que as pessoas buscam lhe apoiar e lhe dar assistência. Porque do outro lado, pessoal, existe uma pessoa humana também. Da mesma forma que você é esse humano. Que você não é esse cara perfeito, né? A gente tem essa ilusão muitas vezes na infância, onde a gente coloca ali as fantasias dos super-heróis e muitas vezes até se joga do sofá e quebra a cara no primeiro voo, porque não se sustenta. Então a pessoa que busca lidar com essa questão de que tudo para ele tá perfeito ou que ele suporta tudo sozinho, ele termina em algum momento se lançando ali do sofá e quebrando a cara no chão no instante seguinte. Então é importante que a vulnerabilidade ela faça parte do dia a dia, seja explícita, para que você possa atrair apoios e assistência, para que no contexto todo você atinja os resultados almejados, organizacionais, de você mesmo e das pessoas que estão ali querendo te apoiar. Até porque, pessoal, existem 5 desejos intrínsecos a todo humano. As pessoas, elas, dentro desse desejo, elas gostam de ser úteis. Elas gostam de se sentir úteis. É muito importante um desses desejos que se faça cumprir no momento que você se torna vulnerável. Muito bom. Então a vulnerabilidade ela gera aproximação, porque ela gera essa troca, essa questão do ser útil, como você trouxe. E aí, gente, para a gente ampliar um pouco esse conceito, para muitas vezes você ser vulnerável é você falar não. Por exemplo, falar, olha, não posso te ajudar. Eu estou sendo vulnerável porque eu estou falando que eu não consigo ser esse super-herói, essa super-heroína. Isso muitas vezes é vulnerável. Vulnerabilidade é um ato emocional. Isso também é importante falar. Então, vulnerável não tem a ver com a razão, tem a ver com a emoção de você se colocar nesse contexto, se colocar nesse processo. E aí, gente, uma dica que eu dou é, se você quer
que a sua equipe se coloque nessa vulnerabilidade, porque isso vai gerar colaboração, isso vai gerar conexão, isso vai gerar principalmente bem-estar. E por que isso vai gerar bem-estar? Também isso acho que é outro ponto importante da vulnerabilidade. Por que isso é tão importante? Porque ser vulnerável significa que eu estou sendo inteira no ambiente de trabalho. Se eu não me permito ser vulnerável, significa que tem uma parte minha que eu estou escondendo. Significa que tem uma parte minha que eu não quero revelar, que eu não me sinto confortável em revelar. E aí eu vou falar uma máxima que eu falo sempre. Olha só, se o Ricardo ou o Henrique, ou seja quem for, só está 50% ali dentro do ambiente organizacional, eu só vou conseguir entregar, eu só vou conseguir me relacionar, só vou conseguir agir 50%. É matemático, é lógico. Então a vulnerabilidade permite, ela cria condições para que você esteja 100% ali naquele processo. E 100% com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas dificuldades, com as minhas alegrias, mas eu posso estar 100%, inclusive naquela vulnerabilidade de falar que eu não sei, isso pode ser uma vulnerabilidade, falar que não, falar que eu não estou bem, falar que eu estou desconcertado, falar que eu não sei agir nessa situação. Por isso que a vulnerabilidade e a segurança psicológica andam tão ligados, tão juntos, e por isso que a vulnerabilidade anda tão ligada e tão junto com a aprendizagem, que é exatamente isso que o Ricardo falou. Se eu só, a partir do momento que eu falo que eu não sei, eu posso aprender. E para algumas pessoas falar que eu não sei é algo vulnerável, para as outras é fácil, mas para algumas é a vulnerabilidade. E aí se você quer modelar a vulnerabilidade com a sua equipe, isso é muito importante, porque muita gente vai falar para mim assim, como é que eu faço para minha equipe ser vulnerável? Como é que eu faço para isso? Você é. Como assim? Se você não é como líder vulnerável, a sua equipe não vai ser. Então comece por você. Comece a exercer na vulnerabilidade. Porque é importante observar, pessoal, que quando você é vulnerável, é como se você autorizasse o outro também a exercer a sua humanidade, que é ser vulnerável. E a pessoa se identifica com isso. E passa a ser uma relação de iguais. Porque ele fala, nossa, o meu chefe ele é vulnerável, o meu líder é vulnerável, como eu também sou. Isso é a primeira coisa importante. Gera conexão a partir desse ponto. E gera um ponto essencial, Henrique, que é a questão da confiança. Né? Porque quando a gente gera essa conexão a partir da vulnerabilidade, gera intimidade. E, pessoal, a confiança se estabelece quando há uma relação de intimidade entre as pessoas, não é isso, Henrique? Então, a intimidade, o Alan fala que a intimidade é o primeiro passo para a transformação, né? Isso é muito interessante, que ele fala que a mudança se ocorre na intimidade. E a confiança, ela tem cinco domínios. Um desses domínios é a vulnerabilidade, que também está presente em várias outras, como a segurança psicológica. Então, a vulnerabilidade é um aspecto que está presente em vários desses novos conceitos aí, desses conceitos tão importantes para o trabalho organizacional. Então, a confiança tem a vulnerabilidade. Então, a confiança tem 5 domínios: vulnerabilidade, intenção, o quanto que você deixa clara a sua intenção, o quanto que você verbaliza o teu propósito, o quanto que você verbaliza aquilo que você deseja, né? E aí isso passa por autoconhecimento, isso passa, já dando um spoiler, um dos últimos episódios é sobre propósito, então passa pelo propósito. A tua coerência no sentido da sua previsibilidade, a previsibilidade gera confiança, isso também é importante, né? Então eu saber como é que o Ricardo vai lidar quando eu trouxer um feedback negativo, isso gera também confiança, então esse é o terceiro, né? Essa previsibilidade. Aí tem a competência, então eu saber que o Ricardo tem competência suficiente para estar onde ele está, para estar fazendo o que ele está, e ele consegue contribuir comigo, então isso também gera confiança. E os resultados já alcançados, né? O histórico. Então esses elementos todos ajudam a gerar a confiança nesse processo, e a vulnerabilidade é um desses fatores essenciais na história. E aí, de onde é que vem essa crença que se a gente é vulnerável, a gente é fraco? Né? E aí eu vou contar um episódio, uma vez que eu estava fazendo um trabalho com uma equipe grande, só que essa equipe estava se desfazendo, ela estava modificando. E a gente abriu espaço para as pessoas falarem como é que elas estavam se sentindo nesse modificar, né? Nesse término de equipe. E as pessoas começaram a chorar, a falar como é que estava sendo, tal, etc. E na hora que chegou para a liderança ficou olhando para cima, assim, olhou para mim e falou, não posso chorar, eu não posso me mostrar vulnerável,
Porque, porque, porque... De onde é que vem essa crença, Ricardo, que a gente não pode ser vulnerável, que ser vulnerável é fraqueza? Então, eu acredito que existe uma crença aí dessa síndrome da perfeição, né? Do super-herói. E uma pessoa perfeita, um super-herói, ele não se demonstra ali nos filmes ele vulnerável, porque ele pode tudo, né? Só que a vulnerabilidade é uma condição humana. E é interessante, pessoal, quando a gente se coloca nesse lugar, não de fraqueza, mas de pontos a serem complementados pela equipe, de serem somados com algo a mais, a gente se coloca numa situação de receptor que amplia, e a gente falou no episódio passado, o nosso poder interno. Porque, pessoal, imagine a pessoa não vulnerável, é como se ela pudesse tudo. Isso não tem sentido, porque a interdependência faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Ninguém aqui tem toda a informação suficiente do mundo, até porque a gente sabe que hoje em dia, por minutos, as informações são quintuplicadas, né? Novos conhecimentos surgem a cada instante, né? Hoje a gente tem aí a inteligência artificial tão forte no nosso dia a dia, ao nosso dispor, o que antes se demorava e em questões de minutos, segundos, hoje a gente tem algumas respostas do que antes demorava dias ou semanas, né? Então é natural, pessoal, que a gente tenha as nossas vulnerabilidades expostas, porque só assim você vai conseguir efetivamente somar novas condições ou novos recursos vão vir ao seu encontro. Porque uma pessoa pronta, sem vulnerabilidade, é como se ela se distanciasse não só da realidade, mas como das pessoas. Porque ela não precisa complementar nada, porque ela já está plena, ela já está sabedora de tudo, né? E se a gente observar muito bem, até os super-heróis, eles têm as suas necessidades somadas, né? A gente tem lá vários exemplos, né, do cinema que em algum momento ele tem alguém que contribui ou alguma situação que tira ele daquela situação de risco, de vulnerabilidade. Então, no fundo, pessoal, a gente tem que lidar com essa vulnerabilidade porque ela é presente no nosso dia a dia, não tem como ser diferente. E aí você ganha força. Então, portanto, é na vulnerabilidade que você cria força. E não é na vulnerabilidade que você enfraquece. É diferente isso. Então, isso é muito importante. E às vezes a gente se pergunta, né, como líderes, o grupo não se conecta comigo, eu me sinto fora do grupo, ou na vida eu não tenho relações, eu não tenho amizades, me sinto sozinho. Pare e olhe. Muito provavelmente isso tem relação com a sua dificuldade de se mostrar vulnerável. Quanto mais você se coloca vulnerável, mais você possibilita conexões, mais você possibilita aproximações, mais você possibilita que... E vulnerabilidade é diferente de vitimismo, ok? Vulnerabilidade não parte do pressuposto que você não consegue lidar com aquilo, que aí tem a ver com o vitimismo, que você sofreu aquilo. Vulnerabilidade tem a ver, de novo, com eu perceber que aquilo que está acontecendo, ela é uma coisa difícil para mim, é uma questão difícil, é uma questão que me impacta efetivamente, mas eu estou lidando com isso. Por isso que vulnerabilidade, no final das contas, é uma ação corajosa. Porque é uma ação onde você olha para você, você assume isso, e essa ação corajosa vai gerando poderes eternos. Então, eu já cansei de atender, gente, cansei de atender líderes que me vinham falar comigo que não se sentiam parte de nenhum grupo, ou nem dentro da organização, nem fora da organização. E aí o desafio é o quanto você se permite ser vulnerável, né? E aí vai de novo lá pro lance da sombra. A sombra dessa pessoa é que ela tem medo das relações, ela tem medo de se perder nas relações, né? E aí ela vai evitando as relações no final das contas e ela depois se sente sozinho querendo relações, né? Então esse é o grande lance da história. O quanto que efetivamente você se permite ser vulnerável, o quanto você se permite se conectar
vulnerabilidade é um ato de coragem, não é não? É um ato de coragem, né? E vulnerabilidade, pessoal, aproxima pessoas. Né? Eu lembro, e tem vários livros sobre esse tema, né? A arte de ser imperfeito, a coragem de ser imperfeito e tantos mais, porque em algum momento plantaram na nossa cabeça que o legal, que o bacana é ser perfeito. Mas, pessoal, como humanos, a arte da imperfeição, a coragem de ser imperfeito é uma realidade. E você ter essa coragem é o que faz você manter relações que possam te evoluir, te somar, levar você ao crescimento. Então, requer muita coragem. E coragem, né, Henrique? É a ação do coração. É agir com o coração. E eu acho que é um tema bem interessante a ser dito, né, Henrique? E como a gente falou, né, a mudança ela vem junto com o poder e o amor tem total relação com coragem, no final das contas. E é justamente por isso que o nosso próximo tema é justamente a coragem. Gente, se vocês forem olhar, né, e verificar cada um dos temas do podcast, eles são totalmente paradoxais, né? Mas uma das grandes coisas que está por trás disso, eu acho que é legal externalizar isso, porque às vezes não fica tão visível para as pessoas, né, Ricardo? É que o paradoxo é o que gera a beleza. O paradoxo é o que gera o movimento. O paradoxo é o que gera a transformação. Então, a gente falou de poder interno e falamos de vulnerabilidade. Pô, mas isso não é paradoxo? Não! É isso que vai virar o jogo, justamente quando a gente junta e sustenta esses dois lados. Então, a gente está falando agora de vulnerabilidade, vamos falar de coragem. Não, mas ué, não são paradoxos? Não! São justamente processos que se juntam e que fazem o processo acontecer, que é o que faz realmente a mudança acontecer. Então, a gente sustentar esses paradoxos é o que vai fazer a diferença, e por isso que a gente criou essa trilha pensada em cada paradoxo. Como é que você, no mundo organizacional, pode viver e sustentar esses paradoxos? Como é que você pode olhar e estar no mundo organizacional e falar assim, cara, eu posso ser vulnerável aqui, eu posso ser 100% aqui, eu posso ser vulnerável com a minha equipe, eu posso ao mesmo tempo ter poder interno com a minha equipe, eu posso ter coragem. Então, vamos para o próximo episódio, que é sobre coragem. Vamos falar um pouco mais sobre coragem. A gente se vê lá.